Um minuto. O vídeo de hoje é sobre as artimanhas do inimigo. E o Senhor me deu Daniel, livro de Daniel, capítulo 6, e os versículos de 23 a 28. E esse capítulo, ele fala sobre Daniel na cova dos leões, que é bastante conhecido esse texto, né? Em que Daniel foi levado a ser, né, um dos principais, depois do rei, a comandar todo aquele país, né? E Daniel não era nativo, não era do país, Daniel era escravo. E as pessoas ficaram muito revoltadas com aquilo, porque o Senhor levou uma pessoa que não era, né, nativa do lugar, pelo seu intelecto, pela sua honestidade, ele foi levado a ser o terceiro homem depois do rei. Era o rei, o filho e Daniel, por causa da sua integridade e da sua devoção ao Deus dele, né? Que seria o Deus de Israel. Então, não por méritos próprios, mas não só, né? Mas o Senhor levou a Daniel a aquela situação, pela fidelidade de Daniel a ele. Só que as pessoas, elas não são usadas pelo inimigo, algumas, e outras não. Outras realmente elas querem usufruir do benefício, mas não querem ser fiéis, né? E essas pessoas inimigas de Daniel na Babilônia, eles pensaram como é que nós poderíamos tirar Daniel do poder. Então eles pensaram, qual é o ponto fraco, vamos dizer assim, ponto fraco de Daniel. O ponto fraco de Daniel é o culto dele ao Deus dele. Então vamos pedir ao rei para que ele faça um decreto, né, para que ninguém cultue Deus nenhum a não ser o próprio rei. No caso, o rei era considerado uma divindade. E o que aconteceu? Daniel continuou cultuando. Foi preso, o rei ficou muito triste porque sabia da inocência do Daniel. Sabia da armação, né? Viu a armação dos outros homens, que usou do ego dele, do rei, para ser decretado, né? Essa lei. E Daniel teve que ir para a cova dos leões. Daniel teve que descer a cova. Mas assim como o rei, Daniel, a fala do rei, né, para Daniel, dizendo que o seu Deus há de livrá-lo. E Daniel também confiando de que Deus havia de livrá-lo, né? Porque Deus havia colocado ele, apesar de escravo, apesar da escravidão, de ter ido para a Babilônia, saído da terra dele, ido, caminhado quilômetros para chegar até a Babilônia, para servir de escravo, né? Sendo um nobre em Israel, servir de escravo na Babilônia, e Deus acomodar a situação de uma tal forma que ele se torne o terceiro dominador, junto com o rei da Babilônia, ele que comandava a Babilônia. Então, o que é isso? E, enfim, e Deus dá o escape para Daniel. Daniel é jogado na cova dos leões, Daniel o anjo desce, fecha a boca dos leões, conversa com Daniel a noite toda. No dia seguinte, o rei vem para saber, né, se ele estava bem, e Daniel estava bem. E as pessoas que foram fazer aquela queixa, vamos dizer assim, ao rei, elas foram jogadas na cova dos leões e todos morreram antes de chegar no fundo da cova, porque os leões, afinal de contas, estavam famintos, né? E o rei decreta, né, que seja escreveu que todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo,
para sempre e permanentemente. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Então, um rei que não cultuava o Deus de Israel, ele testificou que o Deus de Israel era poderoso para isso, para salvar uma pessoa a esse ponto. Para nós hoje, o que é essa lição de Daniel? O que é esse crer e confiar? Né? Muitas pessoas acreditam em Deus, mas não confiam que Deus seria o suficiente para que Ele seja... para salvá-lo de situações tão terríveis, tão perigosas, né? O Senhor nos dá escape, o Senhor nos dá o jeito e o modo para nós vivermos quando nós confiamos nele. Então, nós confiamos em Jesus, nós temos Jesus como Senhor e Salvador, e por mais que as situações estejam complicadas, o Senhor vai dando escape, o Senhor vai mostrando que através dele existe uma forma de vivermos em paz. Vão se levantar pessoas, umas pessoas são manipuladas pelo inimigo, outras são elas próprias manipuladas, né, por outras pessoas, ou elas próprias são ruins, né? Então, e nisso tudo, nessa situação toda, né, de maldade, de falta de sinceridade, de falta de amor ao próximo, que nós, né, vivemos, né, em relação a nós mesmos, pessoas ruins que nos atacam, o pecado que nos atinge, o pecado do outro que nos atinge, a maldade generalizada, isso tudo, o Senhor está de olho, o Senhor está vendo, e o Senhor dá o escape. Caso é que devemos crer e confiar que a cova está lá, os leões estão lá, mas o Senhor é fiel e é poderoso o suficiente para fechar a boca dos leões. Nós vamos passar por aquela cova, vamos passar, mas o caso é, estaremos prestando atenção em Deus, estaremos prestando atenção na boca dos leões, ou estaremos com raiva de quem nos colocou lá? Daniel talvez estivesse prestando atenção na boca dos leões, talvez estivesse com raiva daqueles que colocaram ele lá, mas antes de mais nada, ele olhou para o anjo e conversou com ele. Então, a quem nós estamos, com quem nós estamos conversando? Nós estamos conversando com Jesus, dando ao Senhor toda a atenção, dando ao Senhor toda a prioridade, ou nós estamos olhando, né, o perigo que nos cerca e vendo as possibilidades da nossa fragilidade, né? Porque muitas vezes nós estamos frágeis numa situação e o Senhor está se mostrando para a gente. Então, o cerne, esse é o conteúdo de hoje, né? A quem nós estamos dando atenção? Para quem nós estamos nos voltando? A quem nós estamos escutando? Então, caso é que a gente precisa escutar as pessoas certas. Quem são as pessoas certas? São aquelas que são enviadas pelo Senhor para nos dar uma palavra. É o próprio Deus que vem e fala através da palavra. Então, é para que nós nos voltássemos para eles, para que a gente seja testemunho vivo do Deus vivo, né, que fala conosco, que nos revela, né, o que há de vir, o consolo do Espírito Santo. Então, não se desespere. Digo a você que cada manhã é um renovo do Senhor. Não se desespere, não fique triste, não pense que tudo acabou, porque está apenas começando um novo dia, quando a gente coloca a nossa vida e a nossa causa na mão do Senhor, porque o Senhor é suficiente para nos resgatar, o Senhor é suficiente para nos tirar
da situação para nos dar escape, escape que a gente nunca pensou que pudesse acontecer, situações que a gente nunca pensou, a gente nunca poderia ter pensado naquela situação como solução para os nossos problemas. Então, digo a vocês, tenham fé, creiam, né, e permita que o Senhor haja. Então, é esse o recado de hoje para todos nós. Esse recado falou fundo no meu coração. Eu estava precisando desse recado do Senhor e hoje eu não quis escrever. Hoje eu achei melhor falar, porque é um testemunho para mim também, esse testemunho de Daniel aqui. Porque a partir daí, se vocês forem olhar no capítulo 7, no capítulo 8 e aí por diante, Daniel começa a falar das revelações que ele teve, né? O Senhor revelou várias outras coisas a Daniel. Por quê? Por causa da confiança e da intimidade. Então, que a gente seja também confiante nesse caminhar nosso, né? Então, assim, eu agradeço a minha rica oportunidade, agradeço a Deus por essa palavra ter entrado no meu coração e que eu sei que não é da minha boca e que eu não tenho essa capacidade, mas eu espero que em Deus que o Espírito Santo trabalhe na vida de cada um de vocês que estão ouvindo esse vídeo, tá certo? 1 minuto.